mulheres maravilhosas, estamos dando início ao nosso programa Espaço Mulher. Um programa feito para você que está nos assistindo. É você mesmo, mulher casada, solteira, uma dona de casa ou uma empresária de sucesso. O mais importante é que esse programa foi feito para você, para que possamos, eu e você, passarmos um tempo juntas, conversando sobre papo de mulher, coisas para construir uma casa na rocha, para que nós possamos estar juntas neste programa para aprender coisas boas. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Na verdade, nada mais é do que um tema atual, que é mente, campo de batalha, exatamente. Tudo começa aqui na nossa cabeça, coisas boas ou menos boas. Mas eu não estou sozinha nessa. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vem para falar conosco acerca deste tema. Sim, é uma convidada que nunca apareceu hoje, né? Hoje vai ser o primeiro dia que ela vai estar conosco. Nós vamos poder conversar, vamos poder saber de onde ela vem, não é verdade? Podemos trocar ideias, bater um papo, tricotar. Nós vamos conversar bastante. E eu quero convidar você que nos assiste a entrar em contato conosco através do rodapé que está passando, do número que está passando em rodapé, exatamente. Mandar, nos comunicar de onde você está falando, de onde você está nos assistindo, para que a gente possa interagir, para que você possa fazer parte deste programa que foi feito para você. É isso mesmo. Quero também lembrar que nós estamos nas redes sociais. Sim, temos lá o Instagram, que é TV Maná Brasil, e também estamos no YouTube, que tem como objetivo de você poder assistir novamente os programas e não só, poder também enviar para que as pessoas possam assistir os programas da nossa TV. Sim, não é só este programa, mas todos os programas que passam na TV Maná Brasil. Não se esqueça de deixar o seu like lá no Instagram e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É isso mesmo. Então, sem mais delongas, eu quero que você fique aí, porque hoje o programa vai ser muito bom. É isso mesmo, já iniciamos o nosso programa e eu já quero falar com você, mulher, sobre autoestima. A pergunta que eu faço para você nesse momento é: como você se vê? Me responde. Como é que você se vê? Exatamente. Tudo depende daquilo que nós vemos e não daquilo que as pessoas dizem. Então é importante você se olhar e se amar. É importante você se olhar e ver que você é importante. Porque às vezes a sociedade, as redes sociais, enfim, até mesmo as pessoas querem incutir uma beleza em nós do qual não é a nossa realidade. Por isso que nós não temos que estar no padrão, nós temos que estar no nosso padrão. Nós temos que buscar a nossa beleza. Nós temos que estar felizes conosco e não com o que as pessoas dizem, com o que elas vão dizer. Se você tem um cabelo curto, cabelo comprido, roxo, amarelo, rosa, branco, não importa. O que importa é você encontrar a sua verdadeira felicidade dentro de você. Nunca se esqueça, a autoestima, ela é algo que traz para nós bons ou maus resultados. Porque se nós temos uma autoestima alta, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Agora, se a nossa autoestima estiver baixa, nós não conseguimos sair do lugar. Exatamente. E esse papo também tem a ver com o tema de hoje. Então, sem muita conversa, vem comigo conhecer a nossa convidada. Aqui estamos nós, no nosso bate-papo, é isso mesmo, já você já vai ver quem está aqui conosco. E é interessante que é a primeira vez que ela vai estar cá, mas eu tenho a certeza que vai ser um programa maravilhoso, que nós vamos conversar sobre esse tema. E o tema de hoje é Mente, Campo de Batalha. Nós temos aqui esse livro, que é um livro muito interessante. É sobre este livro que nós vamos falar um pouco, sobre um pouco do conteúdo deste livro, para que a gente possa aprender um pouco a paralisar essas, eu falo que são os fantasmas, as coisas que vêm assim na nossa mente, que nos impede de atingir os nossos alvos e os nossos objetivos. Então, eu apresento para vocês, nós temos aqui a nossa convidada de hoje, não é? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra mesmo poder te receber. Então, eu quero que você se apresente para as meninas lá em casa, de onde você veio, não é?
Tiquezona! Olá a todas, no caso. Exato. Eu sou a Larissa e eu vim de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, quase um trava-língua, não é? Sim, sim. Interessante, né, Larissa? Hoje nós vamos falar sobre mente campo de batalha. E nós estamos falando para um monte de mulheres que talvez nem saiba mesmo que tudo começa aqui. Né? Tudo começa na nossa cabeça. Sim. E o que nós temos hoje para falar um pouco sobre mente campo de batalha? Então, primeiro, né, é estranho falar que a mente é um campo de batalha, porque, na verdade, nem é assim tão estranho, porque até mesmo as pessoas que não conhecem, né, nunca leram um livro, sabem que quando a gente vai deitar a cabeça no travesseiro à noite, é que quando vem aquele turbilhão de pensamentos. Exato. E talvez eu não esteja a fazer as coisas bem. Exato. Eu sou tão ruim nisso, sou tão ruim naquilo, e acaba por se condenar muito. Sim. E é aqui na cabeça, né? É na nossa cabeça que começa essa batalha que a gente tem que vencer todos os dias. Exatamente. A nossa cabeça, ela pode iniciar um grande projeto para um grande sucesso, Sim. como também pode iniciar um terremoto, né? Sim. Nós podemos, ao mesmo tempo que pensamos tudo muito bem, ao mesmo tempo também nós pensamos que afinal nada vai dar certo e que isso e que aquilo. Então é interessante a gente aprender que tudo começa aqui, né? Sim. É um pensamento que gera um sentimento e que vai gerar então uma ação, né? E o nosso verdadeiro inimigo, quem somos nós mesmos, sabia? Sim, sim. Somos nós que acabamos por nos derrotar nós mesmas. Porque às vezes pensamos, eu não consigo, é difícil demais para mim. Às vezes é só uma coisinha assim pequena que temos para fazer e por pensar muito, a gente acaba por não conseguir mesmo. Pois, porque a gente para, né? A gente acaba parando o nosso pensamento, a gente acaba parando a nossa vida, porque travamos na cabeça, né? Travamos no pensamento, travamos o fato que você falou, né? Do não ser capaz de chegar a algum lugar. Sim. Eu acredito que toda gente é capaz. Toda gente é capaz. Toda gente é capaz de alcançar todos os objetivos que deseja, todos os sonhos que deseja. E nós, como mulheres, nós temos um poder muito grande, né? Sim. Nós temos uma força diferente. Não que eu não estou aqui para levantar a bandeira do feminismo, não é isso, mas nós temos que reconhecer que nós somos fortes, que nós somos capazes, que nós conseguimos fazer inúmeras coisas. Sim. Ao mesmo tempo, exatamente. Ao mesmo tempo. O detalhe está aí, porque são inúmeras coisas ao mesmo tempo. Nós conseguimos fazer isso. E por fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes dá aqui um curto-circuito na nossa cabeça, né? E aí vem, então, o momento de nós pararmos. E podemos refletir, pensar e ver aonde nós estamos, para onde nós temos que ir, o que nós precisamos de fazer em relação a isso, né? Sim. E é interessante também nós lembrarmos que quem nós somos, né? Quem nós somos como mulher, quem nós somos como mãe, quem nós somos como esposa. Você é uma mulher casada, Sim. tem um bebê. Um bebê, sim. Sim, o bebê faz pouco tempo já, 4 né? meses. 4 meses, quer dizer, é aqui. Na verdade, acho que ela que devia ter conversado com a gente um pouco sobre ali aquela fase Mulher no Limite a Deus, não é da gravidez, eu acho que estava mais aguçado. Mas é interessante que quando você ficou grávida, quais foram os primeiros pensamentos? O primeiro pensamento foi, meu Deus, eu não vou conseguir. Não, isso não é pra mim, não devia ter engravidado agora, pronto. Mas aconteceu, né? E depois vem muitos questionamentos. Por quê? Por que agora? Por que comigo? Eu não vou conseguir, eu sou uma criança, apesar de ter 25 anos, não ser uma criança, mas eu achava, é uma criança cuidando de outra criança, pronto, né? Exato. Mas é mesmo na mente que a gente vai travar as maiores batalhas da nossa vida. E qualquer coisa que acontece, no caso, a gravidez, pronto, é um outro ser humano que ia nascer, né? Que eu ia ter que cuidar, é uma responsabilidade a mais. E começa a vir muitos pensamentos, né? Depois também tem o hormônio da gravidez, que ainda cria mais coisas na nossa cabeça e que foi bem complicado no início. Mas... No início foi complicado, a gente até pensa que nós não vamos conseguir, né? Sim. É o que você falou, ainda mais
porque não foi planejado, né? Veio de susto. Sim. Tô grávida, pronto, e agora, né? Acabei de casar, tô constituindo a minha família agora e já tenho um bebê. Eu acredito que deve ter sido, assim, como você falou, um turbilhão de emoções. E depois que o bebê nasce, parou por aí? Não. Exatamente. É bom você falar sobre isso, porque eu acredito que muitas mulheres grávidas estão nos assistindo, Sim. não é? E é bom elas entenderem que não é só com elas. Não, é com todas, relaxem, acontece com todas. E aí veio a preocupação. Sim, veio como é que eu vou fazer, saber... Toda hora ia lá, tá respirando, tá tudo bem. É difícil. Será que o meu leite está sendo suficiente? Vou ter que dar outro leite? Não tô conseguindo amamentar. É muita coisa que vem assim, uma atrás da outra. E a gente tem que vencer tudo isso, né? Por que nós temos que vencer? Porque é interessante nós entendermos quem nós somos. Sim. Quem nós somos? Nós fomos feitas para isso. Fomos feitas para gerar um filho, fomos feitas para constituir uma família. Nós somos feitas pelo fabricante, né, que é o nosso Deus, para isso. Então, automaticamente, ele vai nos capacitar. Mas tem uma coisa chamada pensamento. Tem uma coisa chamada cabeça, que às vezes nos provoca, assim, um turbilhão de emoções. A gente, na verdade, genuína, nós fazemos uma tempestade num copo d'água. Por conta de tanto que a gente para e pensa, né? É interessante isso. Mas quando nós sabemos quem nós somos, né? Da onde nós viemos, o que nós somos capazes de fazer, nós conseguimos lutar contra estes pensamentos. Eu digo que nós fazemos uma lavagem cerebral. É nós tirarmos aquilo que nós ouvimos durante muito tempo, ou até mesmo tirarmos as imagens erradas do nosso coração e da nossa cabeça, para que a gente possa escrever a nossa própria história. A mulher, ela infelizmente, nós temos muito acesso nas redes sociais, na internet, enfim, em famílias, em mães ou até mesmo em mulheres muito bem-sucedidas, com a pele muito bem, com o corpo muito perfeito, né, com o cabelo maravilhoso e tudo mais. E a gente acaba se idealizando no outro, sendo que o outro é o outro e você é você. Sim, a gente, eu ouvi um ditado, né, e que para mim fez muito sentido, você não pode medir a sua vida com a régua do outro. Então, isso é interessante. Eu tenho que medir a minha vida conforme as minhas capacidades, conforme aquilo que eu vivo, né? A minha vivência. Eu não posso tentar medir a minha vida com a régua da vida da Janaína. Exato. Porque são vidas diferentes, né? Uma família diferente, é tudo diferente. Então... Exatamente. Isso é muito importante nós falarmos, porque nós estamos falando para muitas mulheres, né? Muitas mulheres estão nos assistindo neste momento e eu convido você também a entrar em contato conosco através do número que está passando em rodapé, para falar um pouco também, para falar para nós o que você acha desse tema que nós estamos falando, que é da mente, não é? Que tudo começa na cabeça. Se você concorda, se você não concorda, o que você acha? É importante você interagir conosco, falar conosco, porque nós estamos aqui apenas para mostrar um lado do qual talvez você não tenha acesso, e tá perdida por algum momento, ou nós estamos aqui para te mostrar que sim, todo mundo passa por isso, né? Mas depende de nós sair deste lugar, né? Depende de nós vencermos, depende de nós acreditarmos em nós mesmos. Pensamento, sabe assim, tem uma vozinha aqui falando, você não vai conseguir, e tem outra aqui falando, não, você vai conseguir. Então é você que vai decidir se você vai dar ouvido para aquela que está dizendo assim, você não vai conseguir, olha que é muito difícil, isso é mais... Ou não, você vai conseguir. É difícil? Mas você consegue. Vai, dá um passo, avança. Então somos nós que decidimos, né, que paralisamos esse pensamento ou se damos mais vazão, mais corda para o pensamento. Porque... É como a Janaína disse no início, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Exato. A única pessoa que pode me derrotar, pode me pôr para baixo, sou eu mesma. Né? Se eu der ouvidos aos pensamentos que estão na minha cabeça. Exato. E às vezes, imagina, estamos com um pensamento, por exemplo, vou dar o exemplo da gravidez, né? Que a Janaína deu. Meu bebê ainda é pequenininho. Tá tudo muito novinho. Sim. E eu era uma pessoa que era magrinha, pronto, estava dentro dos padrões. E o meu marido, modéstia à parte, é viciado em ginásio, em academia. Então, às vezes vinha, né, esse pensamento, eu tô com a barriga muito grande, ele já não vai gostar de mim. E, nossa,
nossa, eu vou ficar enorme, o meu corpo não vai voltar. E depois vinha pessoas, né? Pessoas falando aqui, falando ali, um comentáriozinho, não vai fazer mal, é só um comentário, é só minha opinião. Mas e a gente acaba... não pedir mesmo, sua opinião, fofinho. Mas guarda pra você. Às vezes a gente já tem esses pensamentos na nossa cabeça, né? E ainda num momento desse, tão frágil. Essa luta que estava ali se iniciando. E depois vem alguém que só queria dar sua humilde opinião. E a gente, não, é mesmo isso, eu já estava pensando. E é assim mesmo que vai ser, eles não vão gostar mais de mim e não sei o quê. Então a gente tem que realmente cortar esses pensamentos, pronto, decidir, como a Janaína falou, eu vou dar ouvido aqui ao pensamento ruim ou eu vou dar ouvido ao pensamento bom, né? Porque o corpo volta, o corpo... Claro que sim. É um corpo, Exato. né? Mas a gente tem que mesmo saber que quem pode me derrotar sou eu mesma. Exato. Né? Não são as pessoas, não é um pensamento, não é a opinião das pessoas. Quem me pode derrotar sou eu. Então, é eu decidir aquilo que eu quero. Exatamente. E uma das coisas também que nós temos que cortar da nossa vida, Larissa, são essas pessoas que querem dar os seus palpites na nossa vida. Sim. Sabe por quê? Porque isso gera pensamentos em nós. Sim. É uma semente que é lançada no nosso coração e que se a gente não parar, se a gente não tiver esse entendimento, né? Por isso que é importante os nossos programas, porque nós acabamos levando as pessoas que estão nos assistindo a ter esse entendimento, a entender que não, eu não posso receber isso, eu não posso aceitar isso. Primeiro que a opinião é tua, eu não quero saber da tua opinião. Se eu quiser saber da tua opinião, eu te pergunto. Ninguém tem o direito de apontar o dedo e falar, olha, eu só quero dar minha opinião, mas desculpa, mas eu não pedi sua opinião, tá? Guarda pra você e tá tudo bem, vamos ser amigo aqui. Sim. Porque as pessoas não têm noção do impacto das palavras na vida do outro, né? Ainda mais, às vezes nós estamos... E às vezes essas opiniões vêm em momentos que nós estamos tão frágeis. Sim. Né? Nos momentos que a gente... Já não basta brigar com a gente mesmo. Poxa, já não basta eu ali na frente do espelho olhando, não tô gostando do que eu tô vendo, mas tô ali lutando. Não, isso vai voltar, tá tudo certo, vai correr bem. O importante é que meu filho tá com saúde, o importante é que a vida tá boa e tá tudo bem, tá tudo bem. Aí vem o enviado, não é? E aí potencializa aquilo que eu estou sentindo. Se eu não tenho a sabedoria para parar, isso vai me trazer uma dor, um sofrimento desnecessário. Sim, desnecessário, sim. Desnecessário. Porque às vezes eu falo por mim, sim. Né? Eu agora, pronto, estou conseguindo controlar melhor as emoções, os sentimentos. Na gravidez foi um pouquinho descontrolado ali, mas está tudo bem. E cada coisa que eu pensava parecia que era mesmo propositado, não sei. Eu pensava numa coisa, vinha alguém e falava a mesma coisa. E eu achava, não, é isso mesmo, é confirmação. Sim. Então, e eu tive que tomar uma decisão. Se eu não parasse, né, eu até comentei ali com a Liriane antes, comecei a ler muita coisa, comecei a dar ouvido ao que as pessoas falavam. E se eu não parasse de ler, se eu não parasse de dar ouvido àquilo, ia acontecer. Na gravidez, pronto, eu comecei a ler sobre pré-eclâmpsia. E eu comecei a ter os sintomas, mas eu não tinha pré-eclâmpsia. Exato. Porque eu comecei a dar ouvidos àquilo, comecei a imaginar como é que seria se eu tivesse mesmo. E eu comecei a ter os sintomas, eu falei, não, tem que parar aqui. Então, parei de ler, parei de dar ouvidos, parei de dar atenção àquilo, porque senão ia ser muito difícil. E nós, nos programas anteriores, nós falamos sobre o poder da palavra, né? Você acredita, fala, é isso que você vai ter. Você acreditou, você falou, é exatamente isso que você vai ter. E é interessante você estar falando sobre isso, porque são pensamentos, né? Sim. O que nos leva numa gestação, que tá tudo bem, procurar coisas que não... E eu não falo por você, porque eu também fiz isso, eu também estive neste lugar. Porque como pra você, né? Na sua primeira gestação, então, quer dizer, mãe de primeira viagem, então... É tudo muito novo. Sim. Né? A nossa rede de apoio não estava do nosso lado. Não é uma boneca. Não é uma boneca que você vai pôr ali, não quero mais brincar, Sim. toma. Não. Enfim, foi no susto. Então tem N coisas que acontecem na nossa vida que nos leva a pensar sobre isso, né? E nos leva a fazer, a buscar informação. Sim. Então, por isso que nós estamos aqui.
Por isso que esse programa foi feito para isso, Sim. né? Se você quer informação, se você quer saber alguma coisa sobre o que for, é preferível você vir buscar informação aonde vão te dar uma informação correta do que você ir buscar na experiência do outro, né? Não medir a sua vida pela régua do outro. Sim. É isso. Sim. É muito interessante isso, porque começa mesmo, você viu o que você falou? Você começou a pensar. Uhum. E se? E se? E se? E automaticamente você começou então a obter aquilo que você estava pensando. Sim. E se você não tivesse sido sábia e parado esses pensamentos, talvez teria acontecido isso na sua gestação. Sim. Nós estamos falando de gestação, mas isso pode colocar em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área, no casamento. Se você conversa com alguém que o casamento dela ele só sabe falar mal do marido. Ah, porque meu marido isso, meu marido isso, meu marido isso, meu marido isso. Você começa a ouvir aquilo e aí você começa a reparar no seu marido. Afinal, o meu também faz isso. Afinal, olha aí, 2 famílias sendo destruídas porque gerou um pensamento. Que daqui a pouco vai gerar um sentimento. Sim. E que automaticamente vai gerar uma ação. Uhum. Então, mente é o campo de batalha. É onde nós temos que travar as maiores, como você disse, as maiores batalhas na nossa vida. Sim. É na cabeça. Sim. Né? E você jovem, e às vezes você pensa, né, essa coisa de velho, isso é coisa de velho. Eu vou aqui, né, vou agora denunciar a minha idade, mas na minha época tinha um desenho na televisão que eu gostava muito de assistir, que era do Mundo Fantástico de Bob. Não sei conheço. Você tá vendo? Você tá vendo a vergonha que eu tive que passar, né? É por vocês que estão me assistindo, tá bem? Eu coloco uma jovem aqui do meu lado que não sabe o que é o mundo fantástico. Eu vou te explicar o que era o Mundo Fantástico de Bob. Okay. O Mundo Fantástico de Bob era um menino que quando ele queria alguma coisa, ele queria sonhar com alguma coisa, quando ele desejava alguma coisa, ele ia para um quarto, pegava a bicicletinha dele e pedalava, e ele entrava no mundo que ele idealizou. Okay. E naquele mundo, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia ser o que ele quisesse. Teve um episódio que ele queria ter uma cabeça de elefante. Então, naquele mundo, ele tinha uma cabeça de elefante, com uma tromba enorme, com um corpinho pequenininho. Mas ele tinha um mundo fantástico dele. Ele idealizava e ninguém tirava aquilo da cabeça dele. E às vezes eu falo que nós temos que entrar no nosso mundo fantástico, idealizar as coisas na nossa vida, e ninguém entra neste lugar. Ninguém entra nesse lugar. Né? A gente tem que ter essa firmeza de que ninguém entra nesse lugar. Né? Eu acredito que eu vou ser uma boa mãe, eu acredito que eu vou ser uma boa esposa, eu acredito que eu vou ser uma boa profissional. Sim. Eu acredito nisso. Ah, mas... todo mundo... profissional? Duvido que você consiga ser profissional. Essa área é muito difícil. Se eu fosse você, olha, eu não aceitava ir por aí, eu ia por aqui. É interessante que a minha filha, ela tá fazendo secretariado, né? Ela tem 16 anos. E muita gente falou assim pra ela, não faz, que é muito difícil. E, olha, é muito difícil, Amável, você não vai conseguir, isso, aquilo, outro. Mas ela já tinha na cabeça dela, ela tinha idealizado na cabeça dela isso desde os 7 anos de idade dela. Então, mesmo que os outros falaram que ia ser difícil, olha, eu tentei cursar e não consegui, é muito complicado e não sei o que, ela falou, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Tá conseguindo, claro que tá. Tá com honras e méritos? Tá com honra e mérito, mas assim, porque ela tem um objetivo, ela não deixou ninguém entrar. Sim. Ela travou os pensamentos, por mais que às vezes ela falava assim pra mim, mãe, realmente o que me disseram é real. Eu vejo que é difícil, que é complicado, que há coisas ali que eu fico assustada, mas logo eu paro e não. É difícil pra eles, pra mim não é. A gente pode criar 2 muralhas na nossa cabeça. Uma muralha ruim, sim, né, do que eu não vou conseguir, sim, eu sou fraca, eu nasci na pior cidade para isso, na minha cidade ninguém tem esse curso, ninguém fez essa faculdade, ou eu posso criar a muralha na minha cabeça de que não, eu consigo, eu sou capaz, eu vou em frente, exato, eu vou conseguir, nem que eu tenha que mudar de cidade, que é o que muitos jovens fazem, mudam de cidade para fazer faculdade. Exato. E a gente é que tem que decidir, a decisão está na nossa mão, né? Nós é que mandamos, eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, é porque eu deixei criar aquela muralha de não vou conseguir na minha cabeça. Exatamente. Nós vamos falar agora de algumas táticas, de algumas práticas, ou até mesmo de alguns alertas para que a gente possa travar esses pensamentos, né? Mudar a chave.
a chave, sabe quando muda mesmo a chave? Eu lembro que é assim, né? Você quer emagrecer? Ai, todo mundo quer emagrecer, né? Ah, mulher bem, que mulher não quer emagrecer na vida? Até a mais magra quer emagrecer mais, não é? Mas isso por quê? Porque a sociedade incutiu isso em nós. Sim. Mulher bonita, mulher magra. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não posso falar porque eu estou em rede nacional. Então, vou guardar pra mim, os meus pensamentos. Então, é assim, isso é criado. Então, a gente pensa assim, como é que eu vou emagrecer? Uma pessoa, quando tem uma obesidade, precisa de uma cirurgia, né? Uma bariátrica, uma intervenção cirúrgica para poder perder o peso, porque aquilo já é uma doença, já virou crônica, não consegue por si próprio. O que o médico faz? Ele vai lá imediatamente, corta e já tá? Não. Tem todo um processo. Sim. E ela tem que mudar o chip. Tirar o chip gordo e colocar o chip magro. A primeira transformação é aonde? Na cabeça. Na cabeça. É tá aqui, mente, campo de batalha. Porque não adianta cortar o estômago se a cabeça ainda continua pensando que precisa de comer 5 pizzas inteiras. A cabeça tá pensando e a pessoa vai comer até explodir, porque a cabeça pensa. O que vale falar, não, olha, agora você vai pra academia. Ah, tá bem, vou lá, pago a academia, né? Tô lá na academia, vou, toda feliz. 1 dia, 2 dias, e de repente já não, essa semana já não dá pra ir, a outra já não dá pra ir. Por quê? Porque nós não trabalhamos aqui primeiro. Sim. O dia que nós trabalharmos a nossa cabeça e colocarmos uma ideia fixa que ninguém mude, a gente consegue mudar o exterior, né? O que tá à nossa volta. Então, nós temos que construir na mente, não é? Ideias reais e não ideias falsas. Sim. Ideias mentirosas, ideias de engano, né? E as ideias falsas acerca da nossa família, ideias falsas. E eu vou dizer que uma ideia falsa acerca de família é o conto de fada das princesas. Isso é uma ideia falsa. Que é constituído numa criancinha que quando crescer vai querer viver aquilo. E aquilo não é uma realidade. Vai casar, vai estar sempre de vestido. Não é uma que alguém vai lavar as vasilhas, alguém vai fazer a comida, a roupa. Exato. Mas isso não acontece. Não acontece. Se você não levantar e lavar a vasilha, vai dar bichinho lá na pia, não é? Se você não fizer, ninguém vai fazer. É exatamente isso. Então, são ideias falsas que as pessoas criam, né? E nós absorvemos essas ideias falsas. Sim. Absorvemos essas ideias falsas e às vezes nós absorvemos de tal maneira que a gente acaba colocando acaba nos frustrando. A verdade é essa. Sim. A verdade é essa. E eu falo que para que a gente não se frustre na nossa vida, a gente não tem que criar expectativa em ninguém, em nada. Sim. Apenas em nós. Exato. É assim, hoje em dia, mais para jovens, né, a gente tem as redes sociais em que a gente vê a vida dos influencers, né, e fala, eu quero ter aquela vida. Só que não é assim tão linear, não é assim tão fácil. E as pessoas acham, é fácil, vou pegar o meu telefone, vou gravar um videozinho e vou ficar famosa, né? Mas aí depois a pessoa tenta fazer e não consegue, porque não é assim tão simples. E a pessoa fica frustrada, né? Aí começa aquela batalha na cabeça que, eu não sou capaz, eu não consigo, eu nunca vou ser ninguém na vida. E é totalmente diferente, né? Se a gente quer uma coisa, temos que batalhar para aquilo, né? Sim. E não deixar com que esses pensamentos, com que a influência das outras pessoas entrem na nossa vida, porque depois vai ter aquelas doenças da vez, né? Que é a ansiedade, a depressão, isso. E tudo começa na cabeça, né? A gente tem que mudar os nossos pensamentos, mudar a forma como a gente se vê, né? Se eu olho no espelho e vejo uma pessoa triste, uma pessoa que não consegue fazer nada, que nada dá certo, né? Exato. Nunca nada vai acontecer, né? Mas se eu olho para o espelho e vejo, não, tô vendo aqui uma pessoa que vai vencer, uma pessoa que vai conseguir. A gente vai aos poucos, né? Degrau por degrau, ninguém nunca sobe uma escada tudo de uma vez, né? Mas não dá certo. Não vai dar certo. Mas degrau por degrau a pessoa vai conseguir chegar lá. É interessante porque hoje, né, nós estamos falando na sociedade de hoje, nós temos muito acesso às redes sociais, né? E não só os jovens, mas nós também mais velhos, a gente tem muito acesso à rede social. E a gente vê às vezes pessoas da nossa idade, né, que têm uma vida
estável, uma coisa maravilhosa. Ai, meu Deus, porque aí nós queremos ter a vida do outro. Sim. E se isso não acontece, o mundo cai, o mundo acaba, né? E esses lugares, né, querem trazer para nós doutrinas do qual não faz parte de nós. A gente vê ali que a influencer pintou o cabelo de amarelo, de azul. Azul, pá, pintou o cabelo de azul. Ficou lindo, realmente ficou maravilhoso, espetacular aquele cabelo de azul, como tem que ser. Eu vou fazer igual, fico parecendo uma arara. Por quê? Porque não faz parte de mim aquilo. Sim. Né? Não faz parte de mim, mas eu fico pensando, não, se eu tivesse o cabelo azul, talvez eu teria a vida que ela tem. Se eu tivesse o cabelo azul, talvez eu teria o dinheiro que ela tem. Talvez se eu pintar o meu cabelo de azul e botar na internet, pode ser que eu ganhe qualquer coisa, pode ser que alguém me veja, me nota. Mas não. É importantíssimo para nossa saúde mental. Sim. É importantíssimo para nossa saúde mental entender que nós não somos como ninguém, somos completamente diferentes. Eu brinco que nós temos 5 dedos, né, na mão. Então, todos os dedos são diferentes do outro. Um é comprido, outro é pequeno, o outro é gordinho, o outro é torto. Não é igual. Então, ninguém é igual a ninguém. Não é o que deu certo para Larissa que vai dar certo para mim. Mas também não é o que deu certo pra mim vai dar certo pra Larissa. Mas às vezes o que deu certo pra você vai dar certo pra mim. Mas por quê? Porque existe aqui, pode ser que nós sejamos parecidas em alguma coisa, mas eu nunca vou ser a Larissa. Exato. Né? E eu tenho que entender isso. Eu tenho que pôr na minha cabeça que eu nunca vou ser a outra pessoa. Pra eu parar esses pensamentos, pra que não venha as famosas crises, né? E a crise do pânico ou qualquer outra crise que tá aí na moda, começa onde? Na cabeça. A pessoa começa a falar, ai meu Deus, eu tô com falta de ar. Eu tô com falta de ar, eu tô com falta de ar. E de repente começa mesmo a ficar com falta de ar. Sim. E de repente, não, eu não consigo sair. Mas por que você não consegue? Porque na sua cabeça, você não consegue. Exato. Para de pensar isso. Começa a pensar, não, eu consigo, eu vou conseguir. E vai. E a pessoa depois começa a ouvir coisas, a imaginar coisas. Exato. Que pra ela aquilo é real, aquilo tá acontecendo. Aí alguém tá me seguindo, aí alguém vai fazer alguma coisa. Aí vai cair alguma coisa na minha cabeça. E aquilo torna-se a realidade pra pessoa, mas não é. É como se a pessoa estivesse se drogando sem a droga. Exato, vivendo no mundo paralelo, né? Sim. Vivendo no mundo dela. No mundo dela. E isso tem atingido muitos jovens, né? Sim. Os jovens, como estão tão obcecados nisso, tecnologia, jogos, é internet, é vídeos, é isso, é aquilo outro. Eles criaram um mundo deles do qual a gente não consegue entrar. Então, existe ali um tempo do qual nós temos influência sobre os nossos filhos e é nesse momento que nós temos que ensiná-los os caminhos certos. Nós temos que ensiná-los a vencer essas táticas, porque tudo isso é para nos afastar da nossa verdadeira essência. Sim. Né? É nos afastar daquilo que verdadeiramente nós somos. E nós viemos aqui por um propósito. Ninguém nasceu porque tinha que nascer. Não. Todo mundo que nasceu tem um propósito. Sim. Deus, ele criou cada um de nós para um propósito. Não foi, porque eu não tinha nada para fazer, vou aqui criar uma... Não, tem um propósito. Sim. Né? Você nasceu, mas eu não tenho talento, mas eu não sirvo para nada. Não, claro que você serve. Óbvio que você, se você não servisse para nada, você não estava aqui. Exato. Então, quer dizer, vamos aqui parar de mimimi, de conversinhas e vamos sair desse buraco, desse lugar, porque não é esse o lugar. Né? Às vezes nós precisamos de ser assim. E ser assim conosco. Porque a gente vê um pensamento, porque fulano venceu e eu tô aqui. Porque aquela que ganhou o bebê já tá slim fit e eu tô aqui. Mas a gente não vê o que a pessoa faz pra ter aquele resultado. Mas ela pode não fazer nada, Larissa. Ela não pode fazer nada. Pode ser ela. Exato. Ninguém é igual a ninguém. Então ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ninguém tem o direito de apontar o defeito de ninguém. Ninguém tem o direito de dar a sua opinião a ninguém. Se não pedir, né? E eu fico bem chateada com isso. Porque é uma coisa que mexe com a gente. Nós somos mulheres. Eu acredito que muitas mulheres que têm assistido os nossos programas têm se encontrado de alguma maneira nas coisas que nós falamos e têm se libertado também de muitas coisas que vêm carregando uma vida inteira. Porque é muito fácil nós falarmos do outro, é muito fácil apontarmos o dedo para o outro, mas nós não sabemos a batalha que está dentro da pessoa.
Exato. Nós não sabemos os fantasmas que assombram aquela pessoa o tempo todo. Nós não sabemos as vozes que assombram aquela pessoa todo o tempo, né? E nós temos que estar aqui para levar o que é bom. Sim. Também, além de não querer ouvir, né, essas coisas, a opinião das pessoas, Exato. também temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Porque da mesma forma que a outra pessoa não sabe a batalha que eu tô batalhando, né, que eu tô lutando, Sim. eu também não sei a luta da outra pessoa. Exato. Então, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que pensar, ok, será que se eu... É a minha opinião, mas será que se eu falar, ela vai se sentir bem com aquilo? Será que vai agregar em alguma coisa ou não vai? Então, tem que também ter esse cuidado. Tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com o que nós falamos e porque nós, mulheres, temos um poder de influência muito grande. Nós mulheres, temos o poder de influência muito grande e é importante você entender isso, né? Que você tem um poder de influência, você pode todas as coisas, você tem o poder tanto de juntar uma família como separar uma família. Você tem o poder de estar bem ou de não estar bem. Você tem... sabe o que eu vi esses dias? Muito interessante, não sei se você já viu também na internet. É assim, o homem, ele pode acordar revoltado com a vida, né? Ele pode acordar estressadíssimo, não teve uma noite boa, pode estar louco da vida. Ele não desestrutura uma família. Por quê? Porque a mulher vai estar ali sempre para orientar as coisas, né? Deixar os filhos mais quietos porque ele já tá virado, então a gente não precisa de, né, orientar, organizar. A filha, ela pode acordar naqueles dias, né, difíceis. Ela pode não querer falar com ninguém, ela pode estar bem chateada, ela pode ir, mas ela não tem o poder de desestruturar uma família, uma casa. Mas quando a mulher acorda virada para a lua, a mulher desestrutura uma casa, porque a filha fala, será que eu posso comer? Será que eu não posso comer? Será que eu posso perguntar se tem comida? O marido fala, olha, você nem fala nada, porque a sua mãe não tá bem. Então vamos só respirar. Quer dizer, fica todo mundo pisando em ovos, porque a mulher acordou louca. Sim. Né? Então, assim, nós temos esse poder. E nós precisamos de cuidar da nossa mente. Muitas pessoas cuidam, sim, do corpo, da estética, do que tá do lado de fora. Ai, é um story todo lindo, maravilhoso, com uma barriga pra dentro. Ai, é outra que fez estética, que fez não sei o que no peito porque tava dando de mamar e cortou. E aí foi lá uma mulher na casa dela pra amamentar e depois postou isso nos stories. Depois foi lá com o laser pra curar a ferida. Aí depois tinha aquela rede de apoio imensa. E aí a gente se pega num quarto, o cabelo pra cima, com o olho fundo, porque eu já vivi isso. Sim. Olho fundo, privada, assim, ao máximo do sono. O peito, a criança vai mamar, você já começa a chamar... Enfim, você respira fundo, morde a fronha e vai embora, não é? E a gente... E a pessoa tá ali, cuidando do corpo, não sei o quê, e não cuida daqui, da mente, do bem mais precioso, né? Sim. Da nossa cabeça. Que vai gerar tudo aquilo que nós temos, que vai gerir tudo que temos. Então, aqui tá, nós precisamos de cuidar da nossa cabeça. Sim. Nós precisamos de cuidar da nossa mente. Não é só o nosso corpo que fala por si. É a nossa mente, porque a pessoa quando tá com uma mente boa, tudo funciona, até a pele fica mais bonita. Sim. Não é? Até o intestino funciona bem. Sim. Basta a gente estar centrada. A gente descentrou, filha. Sim, temos acabou que estar com a nossa vida. Conosco mesmo. Exato, temos que buscar isso. Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, não vamos estar bem com os outros. Se não conseguirmos ajudar nós próprios, não vamos conseguir ajudar os outros. Então, primeiro a gente tem que cuidar da nossa cabeça. Ah, mas é muita coisa à minha volta. Eu falo, de novo, falo por mim. Às vezes, é tanta coisa, tem que limpar a casa, tem que cuidar do menino, tem que cuidar do marido, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sim. E às vezes... eu crio um furacão na minha cabeça. Sim. E, de repente, é só, eu parar 5 minutos, pensa, respira e as coisas fluem. Mas, enquanto a gente tá ali naquele terremoto e deixa as coisas voarem para todo lado, a gente nunca vai conseguir fazer nada. Aí vem um pensamento. Sim. Eu sou incapaz.
eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, eu sou uma péssima mulher. Por que eu tô aqui? Talvez eles viveriam melhor se eu não estivesse aqui. Exato. Talvez ele viveria melhor se eu separasse dele e arrumasse uma mulher que conseguisse dar conta de tudo isso. E aí o que acontece? Automaticamente a gente vai acreditando nisso e nós vamos nos afastando, nos isolando, até chegar a um ponto trágico, não é? De perder uma vida, ou até mesmo chegar num ponto onde destrói uma família, porque não conseguiu ter o discernimento, ter a sabedoria de travar os pensamentos, né? Mente, campo de batalha. É colocar, é também para deixar de fazer com que nós não deixamos os nossos sonhos de lado. Exato. Deixar os nossos sonhos de lado, né? Porque você é muito nova ou porque você está neste lugar, você precisa de... Você não pode mais sonhar. Você não tem mais esse direito. Todo mundo tem direito, né? Seja novinho, seja velhinho, esteja ali no meio do caminho, todo mundo tem o direito de sonhar. E o que a sociedade quer roubar genuinamente de nós, incutindo em nós essas doutrinas, incutindo em nós essas coisas que nós vemos no mundo, é que nós deixamos completamente de sonhar. Exato. O que tá aqui tá bom. Não, o que tá aqui tá bom, tá, mas eu quero o melhor porque eu posso o melhor. Eu tenho direito do melhor. Sim. Né? Eu tenho direito de ter o melhor. Eu tenho direito de poder usufruir das melhores coisas. Porque nós somos filhos de Deus, né? Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos deu tudo isso. E Ele nos fez para reinar, Ele nos fez para sermos aqui pessoas de influência nesse mundo, de mostrarmos. E esse é o papel do programa, é o seu papel, é o meu papel. E para levar para essas mulheres que estão nos assistindo a maneira correta de se viver. Não é, eu falo que a gente não tem que se contentar com as migalhas que caem da mesa. Não, a gente quer o banquete. Sim, porque já é nosso. Exato, já é nosso. Mas às vezes a gente se contenta com as migalhas porque nós não sabemos quem nós somos. Exato. Né? E o que Deus tem para nós. Porque tá aqui. Claro que esse programa não é um programa religioso, mas é impossível você não falar dessas coisas sem falar de Deus. Que é Ele que nos dá tudo. Isso tudo que nós estamos falando aqui, nós conseguimos vencer na nossa vida pessoal porque nós usamos essas táticas. E as táticas estão aqui, no livro. Mente, campo de batalha, está aqui. Nós pegamos isso, colocamos em prática e obtivemos os resultados. Porque senão nós não estaremos aqui falando à toa, né? Exato. Nós colocamos mesmo em prática. Então, assim, a dúvida não pode existir enquanto nós sonhamos na nossa vida. Quando vem projetos, não pode haver dúvida. A dúvida, ela rouba o nosso sonho, né? Uhum. A gente não pode duvidar. Se é para ser, vai ser. Né? Se a gente colocar e se, será que... nunca vai dar certo. Sim. A gente tem que ir mesmo em frente. Se eu acredito, se eu estou lutando por isso, vai dar certo. Se eu estou colocando a minha energia naquilo, o meu tempo naquilo, é porque eu acredito que vai funcionar. E como Sim. a Janaína disse, Deus já nos deu todas as coisas. E eu acreditar que já é meu e pronto, e vou ter. Exato. Só que assim, existe uma coisa chamada emoções. E nós, como mulheres, estamos bem aí, né? Nas emoções. As emoções todas à flor da pele. A gente consegue mudar de humor durante o dia, a gente consegue acordar bem, depois no meio do dia tá péssima, e depois tá irritadíssima, e depois voltar a ficar bem de novo. Não é? Então nós nunca podemos nos basear nisso, nessas emoções. Então o que acontece? Nós somos atacadas nas emoções. Sim. Também não podemos tomar decisões enquanto estamos ali ou muito chateadas ou muito contentes, porque também é perigoso. Exato. Né? Muitas pessoas falam, quando você está brava não pode tomar decisão porque de cabeça quente não vai resultar. Mas quando a gente está muito feliz, estamos ali no ápice da coisa, também não convém. Exato. Porque se a gente está contente e acha que aquilo ali na hora vai dar certo... Não pensando mais à frente. Exato. Nós não analisamos as circunstâncias quando estamos felizes demais ou quando estamos irritados demais. Exato. Nós analisamos quando estamos com as nossas emoções controladas. Eu paro, frio calculista,
vou verificar, vou ver se sim ou se não. Agora, controlar as emoções é um ponto importante. É um ponto importante. Eu brinco muito que eu, quando tô muito irritada, eu entro dentro da casa de banho. Fico lá dentro do banheiro, quietinha dentro do banheiro. Ou se não, eu saio e vou para qualquer outro sítio da casa ou do lugar que eu esteja, para que eu possa calmar, para que eu possa ficar plena e suave. Né? É mesmo muito interessante. E nós já falamos aqui também no programa, não nesse, mas nos antigos, sobre os ressentimentos. Os ressentimentos nos traz pensamentos negativos, né? Nos amarra, nos prende. Então são tudo táticas que esse lugar onde nós vivemos, que é o mundo, não é? A sociedade, o meio de trabalho, casa, tudo isso aqui que nós vemos aqui nesse lugar, ele tenta nos atacar para que possa entrar na nossa cabeça, para que a gente possa esquecer do poder que nós temos. Sim. O poder de mudar as coisas, o poder de transformar as coisas. E não só as coisas que estão à nossa volta, mas principalmente aquilo que está dentro de nós. Então, esse livro é um livro mesmo muito mesmo importante para a gente ler. E se você que está nos assistindo quiser, é só você mesmo entrar em contato com o número que está passando aqui em rodapé, que eles vão te orientar para ver como é que você pode ter acesso a esses materiais. Esse aqui é um tema muito atual. É renovar a sua mente, é você estar num lugar onde você consegue controlar as suas emoções, é onde você consegue viver não por aquilo que as pessoas te dizem, mas por aquilo que você idealiza na sua cabeça. E eu vou te dizer que o céu é o limite. O céu é o limite, porque quem está com Deus, o céu é o limite. Não há para onde nós vamos. Não é? Não há para onde nós vamos que Deus não esteja conosco. Não há adversidade, não há circunstância, não há nada disso que nos faz nos perder no meio do caminho, né, Larissa? Sim. É um tema muito interessante. Claro que a gente ficaria aqui falando horas e horas e horas e mais horas, mas aqui, assim, o nosso bloco, nesse momento do bate-papo, da nossa conversa, acabou. Acabou o nosso momento, mas eu quero já deixar o convite aqui para você para uma próxima vez, para você estar aqui conosco, para a gente abordar outros temas também, porque nós estamos aqui para fazer o programa para aquelas mulheres maravilhosas poderem vencer, poderem mudar de vida, não é? Eu agradeço imenso a sua presença. Obrigado, eu. É isso mesmo. E eu queria que você se despedisse assim dessas mulheres maravilhosas, olha para aquela câmera ali, então, se despedir delas. Um beijo. Um abraço, até a próxima. Não sei se vai ter, mas vai, até claro a próxima. Que vai. Não vai? O que vocês acham? Eu acho que tem que ter, não é? Eu concordo que tem que ter uma próxima vez. É isso mesmo, sim. Tem que ter uma próxima vez, sim, da Larissa aqui conosco. Então, finalizamos aqui o nosso bate-papo. Não se esqueça de nos seguir lá nas nossas redes sociais. Eu estou lá de olho para ver se vocês estão indo lá, hein? Vamos sim crescer para que a gente possa levar essas verdades de mulher para mulher. É isso mesmo. E chegamos então no final do nosso programa Espaço Mulher. Hoje nós abordamos um tema muito atual, que é o mente campo de batalha. É interessante que tudo na nossa vida começa na nossa mente. Quando nós vamos casar, começa aqui um pensamento. Quando vamos ter filhos, um pensamento. Quando nós vamos seguir uma profissão, começa onde? No pensamento. Então nós precisamos de cuidar da nossa mente, mas nunca esquecendo de cuidar também do nosso corpo, da nossa pele, do nosso cabelo, para que a gente possa ficar lindas para nós mesmos, né? Cuidar da nossa autoestima, elevar a nossa autoestima, porque isso também vai trazer muitos bons resultados para nós. Então, no programa de hoje nós falamos sobre mente campo de batalha. Se você quiser ter acesso àqueles materiais, é só você entrar em contato com esse número que passa em rodapé. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, TV Maná Brasil, de ir lá no YouTube também, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que quando entre vídeos novos, seja do nosso programa, seja de qualquer outro, você esteja ligado. E nunca se esqueça, a sua mente é que vai te trazer os resultados. E até o próximo programa.